Salve, salve a todos os alunos e alunas da segunda série do ensino médio, turno manhã. Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Aqui quem fala é o professor Assis Walter, tá? Professor de vocês da disciplina de Biologia. Hoje conversaremos um pouco mais sobre assuntos de vocês, tá ligados aqui às questões ambientais. Mas antes de começar a nossa aula, certo? Eu quero dar meu bom dia para cada turma, tá, que está presente, acompanhando a nossa aula transmitida diretamente dos estúdios para as escolas, tá? Eu estou vendo aqui a participação das turmas de Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia, pessoal. Pessoal de Canavieiras, pessoal de Colônia do Gurgueia, pessoal de Dom Inocêncio, certo? Tem mais turmas aí, Renan, online que eu não estou vendo? Certo? Lembrando que você que está participando, está assistindo essa aula pelas escolas, valeu. Tem mais Eliseu Martins e acho que é isso, tá? Você que está acompanhando nossa aula, você pode participar da nossa aula pelo chat interativo. Manda um salve, manda um bom dia aqui para mim no chat, que eu sei que ele está movimentado hoje. Eu quero ver a participação de vocês. Manda aqui um salve que eu quero ler o comentário de vocês, tá bom? A participação de vocês é muito importante porque ela enriquece o nosso conteúdo, a nossa aula. Galera, eu quero também dar um bom salve também para a turma que está acompanhando nossa aula pelo YouTube. Então, caso em alguma outra situação você não possa ir para a escola, você não precisa perder a aula. Você pode acompanhar a aula também ao vivo pelo YouTube e participar dessa aula também. Eu estou acompanhando aqui o chat, estou vendo a participação da Mari Vânia, minha querida. Bom dia, tá bom? E claro, aulas remotas, exatamente. Quem está de aula remota, por exemplo. E claro, tá, queridos, se você porventura precisar dar aquela revisada nos conteúdos, dar aquele gás para estudar, certo? Reta final agora do ano, perto de Enem, tá querendo dar aquela revisada nos conteúdos, você vai encontrar também esses materiais lá na plataforma do Canal Educação, que é o www.canaleducacau, tá? Sem ser cedilha, sem tio, tá? .tv. Beleza? Na aula de hoje de biologia, o foco da nossa aula vai estar ligado aqui nas questões ambientais. É o tema da nossa aula, tá na tela para vocês, ó. Conteúdo: questões ambientais, certo? E aí a gente vai conversar com vocês com um foco, certo? Ligado aqui às questões de reciclagem, beleza? Objetivos da nossa aula de hoje, a gente vai conceituar poluição ambiental, certo? Entender um pouquinho sobre ela, entender, conversar um pouquinho sobre essa ideia da poluição ambiental, como ela está ligada a questões de saúde, tá? De saúde pública, coletiva, de meio ambiente, bem-estar, tá bom? A gente vai conversar com vocês sobre o conceito de reciclagem e compostagem, certo? E quando a gente estiver falando sobre compostagem, especialmente, nós iremos sair dos estúdios do canal Educação para fazer uma visita à empresa Edsol Compostagem, certo? E a gente vai conversar um pouquinho, entender como é que faz esse processo. Vocês já fizeram compostagem? Na casa de vocês, na escola de vocês? Vocês conhecem as etapas para realizar esse processo? Vocês sabem dos benefícios da compostagem? Esse é o grande mote da nossa aula externa, tá? Uma aula diferente, tá? Para vocês. E vamos também refletir sobre propostas de consumo consciente, certo? Sobre, principalmente com esse foco e esse teor ligado às questões aí as questões da reciclagem, né, da ressignificação. Beleza? Bom dia, Marivânia, vamos nós, certo? Então vamos aqui, galera, vamos conversar com vocês sobre isso. A gente começa a nossa aula de hoje resgatando com vocês a ideia de que do nosso próprio consumo, tá? Seres humanos como nós, tá? Precisamos, tá? De recursos naturais. O que que são os recursos naturais? São produtos, tá? São bens que estão na natureza, tá? E eles são importantes para a gente por uma infinidade de motivos, especialmente para a geração de energia.
tá? Então, energia é essa que nos aquece, tá? Ou que nos resfria, né? Porque aqui em Teresina, no Piauí, é quente, né? Nós temos um estado bastante quente. Aqui, quem não tá acompanhando essa aula pela capital, né? Mas aqui na nossa região, amanheceu bem chuvosa hoje, um pouquinho diferente do típico BR Obró. Comenta aí pra mim como é que tá a cidade de vocês, meu povo. Tá muito quente aí, essas 10 horas e 26 minutos? Comenta aí que eu quero saber como é que tá a cidade de vocês, tá? Ou que nos resfria, né, para poder ligar um ar-condicionado na sala de aula, para ligar um ventilador, certo? Para acessar essa aula online, né? Então, tem que ter TV, tem que ter internet. Então, que energia? Então, qual é a fonte dessa energia? Então, os recursos naturais podem ser essa fonte de energia. Mas é só para isso, professor, que o recurso natural serve? Não. O recurso natural também serve para nos alimentar, né? É o gado, é uma planta, né? É o milho, é a soja, né? Que nos alimenta também. Beleza? Que nos veste, né, com as nossas roupas, que nos serve como outros produtos também, porque eles geram plásticos, geram objetos de uso usual, né? Por exemplo, da planta a gente extrai a celulose para fazer o papel do caderno que vocês usam para estudar. Então, a gente gera tecnologia também através dos recursos naturais. Então, de fato, os recursos naturais são muito importantes para a nossa vida em sociedade, ou para o que a gente entende como sociedade. E a gente tem dois tipos de recursos naturais. Os recursos renováveis, que são aqueles que a gente consegue renovar, né, recriá-los em um curto espaço de tempo, tá? E os não renováveis. Então, a ideia aqui não é que eu consiga ou não consiga. A ideia é que eles são renováveis em um quê? Em pouco tempo. Certo? E o não renovável também é em pouco tempo. Para eu criar de novo aquele recurso, eu precisaria de milhares e milhares de anos. É o caso, por exemplo, do petróleo. O petróleo é importante para a gente, para tudo isso? Ele é importante porque dele a gente extrai a gasolina, por exemplo, o diesel, certo? O querosene, que são importantes combustíveis do setor de transporte, certo? Que geram energia para o setor de transporte. Eles são o que também? Eles são organismo, a gente gera também produtos para a gente. Então, do petróleo a gente extrai o plástico, tá? Vários plásticos, como PET e tal, que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas ele é um recurso considerado não renovável. Então, a gente precisa refletir muito sobre a origem, o uso, tá, dos nossos recursos. Bom, os produtos, quando eles são gerados para a gente, eles podem ser classificados em 3 tipos, principalmente quando eles perdem o interesse, né? A gente tem um produto por um objetivo, né? Então, por exemplo, quando eu compro uma garrafinha de água, Por que eu comprei uma garrafinha de água? Normalmente a gente compra uma garrafinha de água porque a gente quer beber água, não é isso? E a gente não quer a garrafa plástica, aquela garrafa PET, a gente queria a água ali dentro, né? Então aquela garrafa plástica que sobra, que é um tipo de plástico, que ele é o PET, tá? Então, para quem não sabe, o plástico tem vários tipos de plástico, né? Tem o TNT, o PVC, o PET, tá? O poliéster. Então, são tipos de plásticos diferentes, tá? E nesse caso, quando eu consumo a água, e aí pode ser uma garrafa de refrigerante também, uma garrafa de suco, enfim, tá? Quando acaba aquele líquido de dentro, sobrou o quê? Aquele plástico, né? E o que eu faço com ele? Descarto, né? Ele passa a ser, então, um produto de pós-consumo. Por quê? Porque acabou o consumo e acabou o interesse do consumidor. Tá? Em geral, a maioria das pessoas não tem um interesse naquilo dali. Você pode dizer, professor, pode reciclar, professor, pode criar uma outra utilidade, né? Reuso, né? Sim, é por isso que a gente tem essas aulas para discutir, para refletir, para pensar nessas outras saídas, tá? E aí a gente tem essas classificações aqui de produtos, olha só, bens descartáveis, bens duráveis e bens semiduráveis. O que é um bem descartável? Aquele que eu consumo e descarto ele logo. Como, por exemplo, as garrafas PETs, certo? Porque o meu objetivo era consumir apenas o quê? O líquido que estava ali dentro, certo? Consumir, jogo fora, tá? Materiais cirúrgicos, seringas, luvas, fraldas, certo? Uso, jogo fora, ok?
Bens duráveis, aqueles que vão durar bastante, né? Como o próprio carro, uma TV, certo? Então eles vão durar muitos anos, aí vai durar aí uns 10, 15, 20 anos, dependendo do produto, dependendo da dimensão, dependendo da utilização, tá? E claro, também dependendo da obsolescência programada dele, tá? E os semiduráveis, aqueles que demoram um pouco, certo? Mas que precisam ser descartados com um certo cuidado. Entram aí óleos, computadores, baterias, porque eles têm alguns materiais tóxicos para o meio ambiente. Por que eu estou trazendo esse tema à tona, tá? A ideia aqui é isso aqui, ó. O que é um produto de pós-consumo para vocês? É um produto que perdeu o valor para o consumidor. Certo? Se perde valor para o consumidor, o que eu faço com ele? Eu jogo fora, certo? Muita chuva para ir, Marivane. Olha só, coisa boa, tá? Amenizar um pouco esse calor do nosso BR Obró, não é isso? Coisa boa. Galera, quando um produto ele perde o valor, certo? A gente quer descartar, a gente quer jogar fora ele. E dependendo desse produto, ele vai demorar muito e muito tempo para se decompor. Aí a gente tem algumas saídas, certo? A primeira saída que a gente vai ter é que a gente precisa entender que esse produto, ao ser descartado na natureza, ele pode ser decomposto de forma muito rápida, ou ele pode ser decomposto passando milhares de anos, tá? 10, 100, 20, 400 anos a mais, tá? Aí a gente tem o quê? A avaliação do ciclo de vida do produto. Então, dependendo do material, certo? Então, lá nas aulas de química com a professora Érica, por exemplo, vocês vão conversar sobre a possibilidade, né, de que um material durar mais tempo ou durar menos tempo no processo de decomposição, tá? Então, olha só, a avaliação do ciclo de vida é uma expressão, tá, do que a gente faz com o nosso produto. Uma delas é conhecida como cradle to grave, certo? É uma expressão em inglês que significa do berço à cova. Como assim, professor? Um produto, ele nasce, ele é utilizado pelo consumidor e ele morre. Quando ele morre, o que a gente faz com alguma coisa que morre? A gente enterra, certo? PET pode ser reutilizado? Pode. PET pode ser reutilizado, PET pode ser reciclado, tá? Nem todo plástico pode ser reciclado, mas PET pode ser reciclado, tá? O PET pode ser reutilizado, e quando a gente diz reutilizado, a gente está pensando, por exemplo, de botar mais água naquela garrafinha, né? A gente pode estar pensando em usar aquela garrafinha para virar um jarro de planta, por exemplo, tá? Viu, Marivânia? Bom, quando eu não reutilizo ou quando eu não reciclo, aí eu vou descartar ele na natureza e vou esperar o processo de decomposição, tá? Ou seja, eu vou colocar na cova, literalmente, certo? Esperar que aquele produto seja decomposto pela própria natureza, tá? Então, o berço indica o nascedouro dos insumos primários, mediante o quê? A extração do recurso natural. E a cova representa o destino final desses produtos que não serão reusados ou reciclados. Ok? Tudo que é produzido e é consumido ou pode ser incinerado ou disposto em um aterro sanitário, certo? Ou seja, ele é enterrado. Por isso, a gente diz que o produto morreu, certo? Ou que ele foi para a cova. Por isso a gente tem essa denominação de ciclo de vida do produto. Essa expressão ela é muito utilizada dentro da administração, dentro do processo de logística das empresas, certo? E existe todo um processo legal para refletir sobre essa utilização. E quando a gente pensa aqui, ó, nos insumos, a gente está pensando em qualquer produto. Qualquer um desses produtos. Bens descartáveis, bens duráveis, bens semiduráveis, inclusive os nossos alimentos, certo?
Por exemplo, o arroz, o feijão, certo? Que a gente consome no nosso dia a dia, ok? Então, o objetivo da nossa aula hoje é conversar sobre estratégias para que o nosso produto ele não vá lá para o matadouro de forma geral, né? Ele não vá para a cova. É que a gente busque outras alternativas. Aí a gente tem um outro tipo, certo? De metodologia ou de visão logística, tá? De produção. Que outra maneira é essa? É o do berço ao berço. Como assim, professor? É de reciclar aquele produto, de ressignificar esse produto existente aí dentro. Ok? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo de reciclagem durante a aula de hoje. Então tá aqui, ó, a ideia do berço que renasce, certo? Do berço que é recriado, tá? Ó, no entanto, deve-se considerar que esses resíduos que são incinerados ou enterrados sofrem processos de transformação, que muitas vezes, por serem tóxicos, certo? Ou perigosos, liberam substâncias nocivas ao meio ambiente, certo? Então a gente precisa avaliar muito bem como é que a gente pode descartar esse produto que não é mais do nosso interesse. A gente chama isso de produto de pós-consumo, ok? Esse conceito é chamado pelos autores, tá, de McDuff e Bragat como modelo berço ao berço, que propõe que continuemos a consumir e a desenvolver, porém, sem destruir, ao invés de destruir o meio ambiente, devemos alimentar o ciclo biológico da Terra, certo? Recriando esses produtos. E é o próprio conceito aí da ideia da palavra da reciclagem, ok? Bom, pessoal, a gente pode reciclar quase tudo dos nossos produtos, certo? Entre esses produtos que a gente pode acabar reciclando, entram aí produtos como os produtos da alimentação, certo? Então, o nosso alimento, né, resto de fruta, o resto do almoço que sobrou, que a gente acaba descartando, né? Então, ali o resto do preparo do alimento, resto de legume, quando a gente prepara lá a comidinha, né, vai preparar a carne, limpa a carne, sobra produtos, certo? Sobra resíduos, né? A gente tira aqueles rejeitozinhos da carne, sobra um pouquinho de feijão, a gente descarta aquele produto, não é? Sempre tem alguma sobra de alimento dentro da nossa casa, por mais que a gente evite fazer isso ao máximo por conta do preço, né? Do desperdício, de evitar desperdícios, a gente evita isso. Eu sei que isso é uma realidade dos brasileiros, né? O brasileiro gosta de evitar, e isso provavelmente é uma realidade na tua casa também. Mas sempre tem esse desperdício, tá? Ou esse descarte, né? Esse desperdício não, esse descarte, tá? E o que eu faço com esse descarte? Existe uma forma de reaproveitar esse descarte? E a ideia, pode me colocar na tela um pouquinho? E a ideia, Renan, a ideia é que sim, tá? Que a gente pode ressignificar essas sobras, tá? Por exemplo, dentro de casa mesmo, né? As sobrinhas dos legumes, muitas vezes a gente utiliza nos preparos, por exemplo, para fazer uma outra receita, certo? Um ensopado, uma sopa, tá? Então a gente vai acabar consumindo, gerando um outro produto, tá? Ou então, se realmente a gente não consegue reutilizar ou gerar de fato um produto que ele vá de fato para o lixo, a gente não vai colocar ele no aterro sanitário ou no lixão. A gente vai utilizar ele no processo de reciclagem. Dá para reciclar produto orgânico? Bom, quanto ele é nosso alimento, certo? Fruta, verdura, comida, né? Carne, a gente consegue ressignificar a sua utilização, tá? E a gente consegue reciclar. A reciclagem, de fato, aí do processo do produto orgânico, tá? É o que a gente chama de compostagem. Galera, não adianta pegar a banana, pegar a casca da banana e jogar ali no meio das plantas e dizendo assim, vai virar adubo. Não é tão simples assim o processo. O processo da compostagem, ela é complexa, certo? Ela é cheia de etapas e ela precisa ser acompanhada, tá?
Agora a gente vai fazer uma saída, a gente vai sair agora dos estúdios e vai conhecer o projeto Edsol, certo? Que é um projeto que temos aqui no nosso estado do Piauí. É um projeto premiado internacionalmente, inclusive foi premiado pela ONU recentemente esse ano, certo? De grande importância, de grande relevância. Ele está situado aqui no município de Teresina, capital do estado, no Bioparque Zoobotânico da capital. Certo? A gente foi lá conhecer um pouquinho do projeto, entender o que é a compostagem, todas as etapas desse processo, tá? Vou passar agora o vídeo, o Renan vai botar o vídeo agora da gente fazendo esse passeio e conversando com a equipe do Edsol e aprender um pouco mais sobre esse processo da compostagem. Bora acompanhar um pouquinho, gente? Para entender melhor como funciona o projeto, vamos conversar agora com Ramon Campelo, que é um dos integrantes do projeto. Tudo bom, Ramon? Tudo bem, professor Assis? Certo. Primeiramente, o que seria compostagem? Bom, a gente sempre gosta de conceituar a compostagem como um processo natural, né? Uma técnica da natureza que a gente está replicando. Então, nada mais é do que a decomposição, né, por micro-organismos, bactérias, fungos, da matéria orgânica, transformando numa matéria orgânica estabilizada em forma de fertilizante, em forma de adubo para as plantas. Então, é o fechamento do ciclo da matéria orgânica, né? Se você tem restos de comida, eles vão passar pelo processo da compostagem, vão ficar estabilizados na forma de fertilizantes naturais, né? Os nutrientes vão estar disponíveis no solo para fertilizar novas plantas e assim fecha um ciclo. Pronto. E, bom, matéria orgânica, né? Então, para fechar esse ciclo, o que que a gente poderia colocar para compostar, né? Que resíduos são esses que a gente pode ter? A gente tem isso em casa? O que seriam esses produtos compostáveis? Bom, basicamente, né, pelo próprio conceito que eu apresentei, tudo aquilo que é orgânico é compostado. E aí, se a gente for olhar isso na definição, o que é orgânico que contém carbono. Porém, no nosso dia a dia, trazendo para o nosso dia a dia, a gente pode falar dos restos de comida, né? Então, todos nós nos alimentamos, produzimos restos de comida, seja o excedente da própria produção do alimento, ou seja o excedente que fica no prato, ali aquilo que você não come tudo, e aí isso seria lixo, né? E aí, ao invés de a gente olhar para isso com um caráter de eliminação, que seria o que faria mandando para o aterro, a gente valoriza isso e vai usar isso como um recurso para produzir adubo para as plantas. Então, basicamente, é todo o resto de comida, né? Então, talos, cascas de frutas, legumes, tudo que você usa na sua alimentação no dia a dia, e os restos de comida do prato, como eu falei, mas também olhando de uma maneira mais ampla, folhas secas que caem no seu quintal de uma árvore, a para da grama, restos de madeira, tudo isso, tudo que é orgânico e pode ser compostado. Dá então para fazer compostagem em casa? Sim, é completamente possível fazer compostagem em casa. A compostagem, né, ela pode ser feita em diversas escalas, desde um nível urbano, uma cidade que quer compostar todos os resíduos orgânicos produzidos pela população, ou você em casa que queira fazer ali de maneira ali mais artesanal, com uma menor escala, fazer compostagem também. Existem diferentes métodos que você pode aplicar e fazer a compostagem, inclusive em casa. Então, Ramon, então dá para fazer compostagem em casa, né, como você disse, dá para fazer, demora muito tempo, existem etapas para isso, existem tipos diferentes de compostagem, como é que a gente poderia visualizar isso? Bom, é isso. Existem realmente tipos diferentes de compostagem, métodos, né? De acordo com a quantidade de resíduos, de acordo com o espaço disponível para fazer a compostagem. Então, quando a gente pensa em cidades, a gente pensa em uma grande geração de resíduos. Isso necessitaria de grandes espaços, usinas de compostagem, como são conhecidas, uma grande logística de coleta desses resíduos e do processamento, que seria o método mais usual são leiras, né? Leiras de compostagem são utilizadas nessas usinas. Mas quando a gente pensa em escala menor, quando a gente pensa na nossa casa, no nosso apartamento, no nosso sítio, no sítio da família, é possível fazer compostagem e existem diferentes métodos. A gente vai ver alguns exemplos práticos que eu vou mostrar,
Mas você pode usar desde baldes pequenos até cestos de roupa suja, até também caixas d'água, como é o método que a gente utiliza aqui no nosso pátio de compostagem. Então, a gente pode ver na prática como funciona, mas em relação ao tempo, professor, e vai variar também de acordo com esse método aplicado, mas a gente pode dar uma média aí de 3 a 4 meses. Em média, 3 a 4 meses, o seu resíduo, né, que teria aquele olhar de que era um lixo, ele vai se transformar num adubo, que é um ótimo fertilizante para as plantas, seja para agricultura, seja para jardinagem, e que a gente vai também ver ali, pegar, sentir na prática como que é esse adubo. Mas bora lá Pronto. ver, bora acompanhar. Aqui é o pátio de compostagem. O que vocês fazem aqui? Exato, professor. Aqui é o pátio de compostagem da Edsol. A gente usa, como eu falei, existem diferentes métodos. A gente escolheu, de acordo com a nossa realidade, com as nossas necessidades, a gente escolheu usar esse método das caixas d'água, né? São caixas fabricadas para a utilização de água, mas a gente fez as adaptações necessárias para utilizá-las como composteiras. Então, basicamente, o que a gente precisa para fazer a compostagem acontecer nessas composteiras? Eu vou mostrar um pouco aqui na prática. Deixa eu colocar a luva, que é importante destacar isso para operar. Está operando resíduos, então é interessante estar protegido. Essa composteira, por exemplo, ela tem cerca de 2, 3 semanas que ela iniciou o processo. E o que foi feito aqui? O que a gente usa? Além dos restos de comida, como eu já expliquei, a gente usa também a serragem, né? Então, basicamente, os restos de comida eles são fonte de nitrogênio e a serragem é fonte de carbono. Para que aconteça os processos químicos, todas as trocas e tenha um ambiente favorável para a degradação pelos micro-organismos, como eu citei. Nesse caso dessa composteira, quando ela foi montada, primeiro, né, a caixa d'água, ela foi feita alguns furos, tem alguns furos para garantir uma oxigenação, foi instalada uma torneira para que seja drenado o líquido que é gerado. Né, na nossa comida, nas frutas, tem muito líquido, tem muita água, então esse líquido ele vai ser, é um dos produtos da compostagem também, que é o biofertilizante, que ele é considerado um adubo também, é chamado de adubo líquido. Né? Esse é só um dos produtos da compostagem. Mas tá, como que ela foi montada? A gente fez uma camada de serragem, né, que é o resto da, do corte da madeira, né, do tratamento da madeira na carpintaria, no serviço de carpintaria, e a gente faz o que a gente chama de lasanha. Né? A gente faz uma camada de serragem, uma camada de resíduo, camada de serragem, camada de resíduo. E aí, se você me perguntar o que pode ser usado também, ao invés da serragem, folha seca. Né? Como eu falei, a folha seca é resto de capina, até mesmo outros pedaços de galhos que você corta em casa, faz uma poda, mas isso tudo precisa estar triturado. Então tá, aqui, essa composteira, ó, como a gente consegue ver, ainda tem aqui uma laranja, que está em processo inicial de decomposição. Como ela tem pouco tempo que está no processo, aqui a gente vê uma cenoura, ela está com pouco tempo, então agora que está começando o processo de degradação. Ó. E aí ao longo de 3 para 4 meses, isso daqui vai virar adubo. Eu tô vendo aqui que tem algumas coisinhas brancas. O que seria isso, Ramon? Então isso são fungos, né? Na maior parte são fungos, mas obviamente aqui tem bactérias e outros seres também, micro-organismos, né? Que não são a gente não consegue ver a olho nu, e eles fazem, aí a gente costuma dizer que são nossos funcionários, fazem todo o trabalho da decomposição dessa matéria orgânica. Eu tô vendo que a serragem ela não tá mais tão uniforme como na primeira. Nesse caso aqui, vocês acabaram mexendo de alguma forma? Exato, a gente tem que mexer sempre para garantir a oxigenação do sistema, né? Porque a compostagem ela precisa da oxigenação para acontecer, essa degradação de maneira aeróbica, porque os seres aqui, eles são aeróbicos, eles precisam do oxigênio para garantir o metabolismo deles e garantir a degradação dessa matéria. Então aqui já houve uma mistura, na que a gente viu anteriormente, a serragem estava mais uniforme, por os resíduos ainda estarem um pouco mais frescos, e essa serragem em cima, ela cumpre o papel de isolar um pouco, para não exalar mau cheiro, para não atrair insetos e outros vetores. A gente precisa repor essa serragem, alguma coisa? Nas primeiras semanas eu indicaria sim, repor um pouco da serragem, depois que faz a mistura, vai deixando a parte de cima coberta com serragem para manter o sistema abafado. Bom, professor, e nesse último exemplo, a gente tem aqui já uma composteira que está na fase
final mesmo, né, na fase de maturação do processo. Inclusive, a próxima etapa é já tirar daqui e a composteira vai ficar disponível para começar um novo processo. Então isso significa que faz cerca de 3 meses e meio que tudo começou aqui dentro. Então se a gente vê aqui de perto, a gente já não consegue ver frutas, já está tudo decomposto. E se a gente sentir, tem cheiro de terra molhada. Não tem, não parece que era lixo, né? Como a gente costuma chamar os nossos restos de comida. E isso aqui pode servir agora de adubo para qualquer tipo de plantação, né? Exato. O que pode acontecer aqui é de ter algum resíduo, por exemplo, acabei de achar aqui, a gente tem aqui o que parece ser um caroço de abacate. Ele demora mais a se decompor. Então o que a gente vai fazer aqui é tirar esse material daqui de dentro, peneirar para tirar geralmente o que a gente encontra, caroço de manga, caroço de abacate, cascas de coco, que demoram mais a se decompor, então esse material ela volta para um outro sistema para continuar a decomposição. Mas praticamente 90% do que tem aqui já está pronto para ser usado como fertilizante para as plantas. Para conversar um pouco mais sobre o projeto EdSol, estamos aqui com a Carla Ohana. Tudo bom, Carla? Tudo bem? Carla, como é que surgiu a ideia do projeto EdSol? Bom, tudo surgiu quando a gente inscreveu a cidade de Teresina num desafio internacional que tinha como objetivo reduzir as emissões de CO2. Então, a premissa desse desafio era que criassem grupos em cidades para, com iniciativas locais, ter esse impacto global na redução das emissões. Então, aqui em Teresina, o nosso grupo escolheu a compostagem como essa iniciativa, né? Primeiro porque, ao compostar os resíduos, eu impeço que eles vá para o aterro sanitário e lá emita esse CO2. E também porque aqui em Teresina, os resíduos sólidos são o segundo principal gerador dessas emissões de CO2. E desses resíduos, 50% deles são orgânicos, né? Então a gente resolveu atuar nessa parcela de resíduos. E aí, com o decorrer da mentoria desse desafio, a gente percebeu que essa atividade, né, de compostagem dos resíduos poderia ser um modelo de negócio, como já existem diversos outros espalhados pelo Brasil. E a gente começou a implementar aqui em Teresina, e dando o nome de EdSol. Onde é que veio esse nome EdSol? Primeiro, pelo local que a gente está, né, que tem muito sol, realmente, a gente está bem na linha do Equador, e também por ser essa questão relacionada com o plantio, né, e tem essas plantas que são de sol, e a gente sempre tem esse questionamento, essa frase que fica muito no imaginário da população. Beleza, e agora, como um projeto, agora não é mais um mero projeto, é uma empresa, né? Qual é a missão de vocês? Então, a nossa missão está muito ligada ao começo, né, de tudo, que é reduzir essas emissões de CO2 e através da compostagem, né, evitando que os resíduos gerados aqui na cidade sejam levados para o lixão, para o aterro sanitário, né. E aí a gente viu, né, acompanhou ali com o Ramon as etapas, né, do processo. Vocês geram produtos, né? E que produto é esse que é final, que leva? Qual o produto final de vocês? Tem dois principais produtos, né, que é o biofertilizante, né, que é o produto líquido que sai desse líquido que é gerado através da compostagem, que ele pode ser diluído com água e ser aplicado nas plantas. E também tem o composto orgânico, que é o adubo, né, o fertilizante que é gerado pelos resíduos sólidos. Mas aí fica só com uma curiosidade. Quem é que pode estar interessado, né? Uma pessoa comum pode estar interessada no projeto de vocês, um restaurante pode estar interessado no trabalho de vocês. Como a gente pode acessar o trabalho de vocês? Sim, a gente busca, né, atingir a maior parte da população possível, né, porque a gente sabe que são ações que devem ser feitas. Quanto mais pessoas, né, tiverem dentro da compostagem, mais impacto positivo vai ter para o meio ambiente. Aí, atualmente, a gente atende famílias, né, que são residências, que têm uma produção menor de resíduos. Também atendemos comércios, restaurantes, né, que são geradores com um maior volume de resíduos orgânicos.
Carla, vocês conquistaram alguma coisa já com o projeto de vocês? De maneira mais direta, né, o que a gente conseguiu já desde a nossa atuação, que começou em 2021, a gente tem um pouquinho mais de um ano atuando, a gente já conseguiu compostar mais de 11 toneladas de resíduos orgânicos aqui na cidade, né, equivale a um pouco mais de 9 toneladas de CO2 que deixaram de ser emitido para a atmosfera. E a gente também gosta de comparar um pouco com as árvores, né? Porque às vezes falar 9 toneladas de CO2, você não consegue ter uma noção do que seria. Isso equivale a mais ou menos 152 árvores por um período de 10 anos que estariam capturando esse CO2 da atmosfera. Nossa, muito. E recentemente também, no final de julho, a gente escreveu nosso projeto no Fórum Urbano Mundial, que é um evento que reúne mais de 170 países e aconteceu esse ano na Polônia. Com iniciativas que promovessem um futuro melhor para as cidades, baseada no tripé da sustentabilidade. E aí a gente conseguiu levar o nosso projeto, né, para apresentar lá, e saímos com uma iniciativa ganhadora desse desafio. Carla, parabéns, certo, sobre esse prêmio. Nossa, fiquei imaginando o quanto de poluentes, né, a gente acaba poluindo como cidade, como estado, como país também. A gente precisa de mais iniciativa como a de vocês. Quero agradecer demais o espaço, né, vocês abriram para a gente, e agradecer também você, ao aluno que está acompanhando, para vocês pensarem e refletirem também mais sobre esse projeto. Mais informações sobre o projeto, a gente vai conversar com vocês no estúdio. Estúdios, galerinha. Vocês acharam... E aí, contem pra mim aí como é que foi a experiência dessa saída dos estúdios para que a gente pudesse conhecer esse projeto. Vocês ficaram interessados, tá? Galera, durante a nossa aula de hoje, a gente ainda vai voltar nesse tema da compostagem, tá? A gente vai ver as etapas da compostagem aqui de forma visual, tá? Ficou bem didático para vocês ali durante a explicação do Ramon, tá? O Ramon explicou bem direitinho as etapas em caixas diferentes. Eu vou mostrar para vocês em uma única caixa. Mas eu quis mostrar esse vídeo para vocês, tá? A gente saiu agora, a gente fez essa gravação semana passada, inclusive, com esse intuito, tá? Para que vocês enxergassem a possibilidade, tá? De vocês fazerem isso em casa. Eu tô vendo aí a Marivânia falando. Dá para fazer em casa, certo? E não precisamos de muitos incrementos. Vocês viram lá os tambores gigantescos, né? Que são aqueles dispensers de água, né? As caixas d'água que eles utilizaram. Eles ressignificaram a caixa d'água. Mas vocês viram lá no vídeo o Ramon mostrando várias caixas menores, né? Então os projetos, inclusive, eles me explicaram que no começo as caixas eram caixas simples, era o que tinha para fazer, certo? Era caixa de madeira, sim, que já tinha ali dentro de casa. Era pequenos baldes ou baldes maiores, e eles faziam com que dava, certo? E à medida que você vai crescendo, que você vai adquirindo mais experiência, você pode melhorar ou mudar essa tua experiência de fazer a compostagem. Mas dá para fazer, tá? Então a ideia é justamente reduzir ao máximo possível os resíduos sólidos que a gente gera dentro do meio ambiente, tá? Vocês viram lá no final a fala da Carla, né, uma das cofundadoras do projeto, que ela explicou pra gente o quê? Ela explicou que com essa reciclagem, de certa forma, essa compostagem, eles diminuem a emissão de gases. E eles são projetos que não atingem toda a cidade de Teresina, que sim é a cidade mais populosa do nosso estado. Mas, certo, o projeto delas permite que muitas empresas, porque tem vários restaurantes, por exemplo, restaurante gera muito resíduo alimentar, né? É a sobra do alimento que o cliente não comeu, certo? É a sobra do alimento que ficou ali no preparo da comida. Então tem muito resíduo, certo? Então como é que eles podem gerar, né, diminuir a emissão de gases poluentes no processo, por exemplo, que se fizesse do berço à cova? Lembra lá do que eu falei para vocês antes da gente apresentar essa aula? Tem duas possibilidades. Ou eu descarto o produto, né? Eu enterro aquele produto num lixão, no aterro sanitário, certo? A ideia é que, se for o caso, no aterro sanitário, tá? Eu vou gerar um resíduo
eu vou gerar um poluente, eu vou gerar poluição. Então, a gente acaba diminuindo. Durante a compostagem, diminui a emissão desses gases poluentes. E aí, ainda gera um produto final. Tá? Por isso que eu digo que pode ser comparado aí à reciclagem. Por quê? Porque aquele resto de alimento, e no vídeo ficou bem claro para vocês, ó, no primeiro caixote, né, na primeira caixa lá, dava para ver os produtos, porque eles tinham colocado recentemente os produtos, então dava para ver a cenoura, dava para ver a laranja, bem direitinho os formatos delas. Quando chega na última, é terra. Tá? Eu até cheiro lá para ele, fala assim, ó, tem cheiro de terra molhada, e de fato, tinha cheiro de terra molhada, não parecia que aquilo dali, aquela terra, tá? Ela tinha sido um produto orgânico, né? Uma cenoura, uma beterraba, um outro alimento, certo? Então, claro que aquela terra ali, ela não é qualquer terra, ela é o humus, né? Ele é um humus, né? Um preparo orgânico excelente para o que? Para adubar a planta. Então, quem tem horta em casa, quem tem horta comunitária, horta nas escolas, né? A gente sabe, estou acompanhando essa aula está sendo transmitida para diversos municípios do estado do Piauí, quiçá do Brasil, certo? Tem muitas escolas que colocam, implementam hortas dentro da escola. Aí conta para mim aí, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, de Colônia do Gurgueia, de Dom Inocêncio, de Eliseu Martins. Comenta aí para mim como é que tá na cidade de vocês, na escola de vocês. A horta, tem horta na escola? Tá funcionando? Foi desativada durante o período da pandemia? Porque sim, eu já escutei esse ano dos nossos professores, que, professor, a gente tinha o projeto, mas fechou depois da pandemia, ainda não retomamos, mas a gente quer retomar. Galera, a horta comunitária, é um excelente projeto para socializar, né, no aspecto social. Ela é considerada uma tecnologia social, é maravilhoso para a comunidade escolar. E aí, claro, né, serve, né, de alimento, de nutriente para os alunos, né, para os professores, para os funcionários, mas também para a comunidade que pode também retirar a parte daquela produção circunvizinha, tá bom? Exatamente. E aí, galera, essa é a ideia, da gente diminuir essa ideia da poluição. Mas bora conversar um pouco mais sobre essa ideia de poluição, tá? No próximo tempo eu vou voltar nessa ideia, tá? Da compostagem, resgatar com vocês as etapas da compostagem. Mas bora reconceituar aqui, tá? Trazer para vocês alguns conceitos importantes. Olá, primeiro conceito, poluição. O que é poluição? É a introdução do homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia do ambiente, provocando um efeito negativo em seu equilíbrio. Em suma, a gente está gerando o quê? Desequilíbrio ambiental, certo? Causando assim danos ao que? A saúde humana, dos seres vivos e do ecossistema. Tá? Então, direta ou indiretamente. Então, quando a gente acaba descartando esses restos, esses resíduos alimentares, por mais que a gente fale, isso é orgânico, a natureza vai decompor, vai gerar aí. Claro que a gente não está jogando uma casca de banana ou um bagaço de milho, tá? A gente está gerando muito resíduo, tá? Então, para quem pensa aí, por exemplo, em trabalhar em restaurante, certo? Abrir uma lanchonete, entenda, parte da tua produção, cara, vai gerar muito resíduo final, vai gerar muito poluente. E esses poluentes geram também gases, tá? Que podem prejudicar diretamente a emissão, efeitos, tá? Catastróficos, como vocês acompanham aí nas aulas do professor Adriano, nas aulas de geografia. Olha só, gases poluem, poluição atmosférica, poluição nos rios, desmatamento, né? Tudo isso leva ao quê? A efeitos negativos no equilíbrio ambiental. Olha só como eu falei para vocês, a gente tem duas formas de descartar o nosso lixo, tá? A primeira delas é a disposição, que eles chamam de disposição inadequada, tá? Que é quando normalmente as pessoas descartam em qualquer lugar e o lixo vai parar nos lixões, nos terrenos baldios, certo? Ela é considerada inadequada, por quê? Porque ela permite, né, ela leva o processo de poluição, certo? Olha só, cadê a natureza nessa imagem?
Não dá para ver muito bem, né? A gente está vendo só o quê? Resíduos sólidos, né? Tá vendo plástico, copo, tá vendo cadeira, baldes, certo? Cadê as plantas? Tá? Quase não tem planta nesse negócio, tá? Então, galera, impede o desenvolvimento de plantas, de animais, libera poluentes. Boa parte dessa imagem contém plásticos que são impermeáveis. Período de chuva, perguntei para vocês, como é que tá aí a cidade de vocês? Vocês me disseram, professor, aqui também tá chovendo, tá? Aí o que que acontece? Um plástico como esse, num período de chuva, o que que vai acontecer? Ele vai acumular água, certo? Um excelente ambiente para quê? Para proliferação de mosquito. Vários mosquitos, aenófilis, o que mais? A gente tem o Aedes aegypti, que transmite doença. Olha só como é ruim pra gente, certo? Então é bom pro mosquito, né? Mas é ruim pra gente, porque esse mosquito, dependendo do caso, ele pode transmitir alguma doença. Tá? Então, além disso, vai ter urubu, roedores, tá? Baratas também que podem estar sendo contaminadas e disseminar contaminação. Existe uma outra, olha só, existe uma lei brasileira, tá? Que foi publicada em 2010, é a Lei 12.305, tá? Vou deixar destacadinho aqui para vocês, certo? Ela foi criada em 2010 com o objetivo da gestão integrada dos resíduos sólidos, tá? Resíduo sólido, galera, é o termo bonitinho para a palavra lixo, tá? É a mesma coisa, certo? Só que, o que que acontece? Quando a gente fala na palavra lixo, a gente já pensa logo na ideia da palavra descartável, certo? Não presta mais, né? É a ideia do produto do pós-consumo que eu apresentei para vocês no começo da aula. O resíduo sólido, galera, ele não leva em conta isso, ele leva um produto que pode ser ressignificado, que pode ser reciclado, que pode ser reutilizado, certo? A ideia que essa lei trabalhe com a gente é justamente fazer com que a gente pense nas possibilidades. E aí, o que a gente faz com esse resíduo sólido? Para onde é que a gente leva, certo? Será que a gente tem alguma medida ou alguma forma de fazer esse método do berço ao berço, né, de ressignificar, de reutilizar, de reciclar aquele produto, tá? Bom, a Lei Federal 12.305, ela é conhecida popularmente como Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela pede que, se o produto não pode ser reciclado, não pode ser reutilizado, eles tenham uma destinação adequada, tá? A destinação adequada vai depender do produto, tá bom? Vai depender do produto. Mas não é o lixão. Inadequada, lixão, certo? O que seria adequada, professor? Vai depender. Em geral, a gente vai pensar no aterro sanitário. Todos vão para o aterro sanitário, professor? Não. O que vai para o aterro sanitário? O resíduo sólido que não pode ser reciclado ou não pode ser reutilizado, tá? E se for material hospitalar, certo? Ele deve ser incinerado, tá bom? E é claro que eu não vou incinerar queimando de qualquer jeito, tá bom? Professor, por que material hospitalar ele vai ser incinerado? Porque é um material contaminado, tá, galera? Imaginei a seringa, tá? Então, a seringa eu apliquei numa pessoa que está doente, certo? Poxa, se essa pessoa ela tá doente, eu não quero contaminar outras pessoas, tá? Então, para evitar contaminação cruzada, já pensou se uma seringa com uma pessoa que tenha HIV, certo? Sífilis ou alguma outra doença contagiosa, tá aqui nesse lixão, aí vai um catador de lixo e sem querer acaba se cortando. O que vai acontecer? Ele vai se contaminar. Tá, galera? Então é muito perigoso. Então, normalmente não, por legislação, o resíduo hospitalar ele é incinerado, ele é queimado, tá? Claro, ele não vai ser queimado em qualquer lugar, de qualquer jeito. É um processo acompanhado,
tá bom? Mas o que é o produto que não consegue ser reciclado, que não precisa ser incinerado ou não precisa de um descarte muito adequado, muito específico, ele vai para o aterro sanitário. A lei, tá, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela fala sobre um outro tema muito interessante para vocês, que é essa coisinha chamada responsabilidade compartilhada. Tá? Isso aqui está lá na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Lei 12.000, vou voltar aqui, ó, Lei 12.305, que foi publicada em 2010, certo? Essa lei, essa responsabilidade compartilhada vai dizer o seguinte, que é responsabilidade de toda a cadeia produtiva cuidar do resíduo sólido que produz. Isso inclui o fabricante, que gera o produto, e isso inclui o comerciante, que entrega o produto para o consumidor, e isso inclui o próprio consumidor, que gera o resíduo sólido final. Certo? Por exemplo, eu fui comprar na mercearia arroz. Aí eu comprei num pacote de 1 quilo de arroz. Aí ele veio num pacotezinho de plástico, certo? Aí eu abri aquele pacote de plástico, consumi o arroz, fiz o meu arrozinho para minha semana e tal. E o que eu faço com aquele plástico final? Certo? Aquele plástico ali, galera, ele basicamente foi o quê? Uma embalagem, certo? Que serviu para transportar o produto lá da fábrica até eu, né? Até mim como consumidor, certo? Então, nesse processo ali, geramos o que? Esse resíduo. Então, eu tenho responsabilidade, o comerciante tem responsabilidade, o produto tem responsabilidade. Galera, a lei ela é complexa, tá? E dependendo do caso, é interessante vocês estudarem esse grau de complexidade. Vai depender do produto, vai depender do material. Tem uma série de restrições aqui, tá? Inclusive, o poder público também faz parte dessa responsabilidade compartilhada. Eu vou chamar a atenção para vocês da nossa responsabilidade como consumidores, tá? O que a lei prevê? Certo? A lei prevê que nós, consumidores, deveremos o quê? Separar o lixo. Só isso. Beleza? E essa separação do lixo, a gente conhece como uma outra lei, certo? Que, na verdade, não é uma lei, é uma resolução desse local aqui, ó, desse CONAMA. Temos uma resolução número 275, salvo engano, ela foi publicada no ano de 2001, certo? E ela criou um sistema para que as pessoas pudessem separar os lixos, tá? Em produtos diferentes. Quem são esses produtos? Papel, metal, vidro, plástico e o quê? Os orgânicos. Tá? Observa que esse material aqui eu tenho várias outras cores, tá? E aí, é claro, nós como consumidor final, a gente não anda mexendo em radioativos ou não anda mexendo em materiais ambulatoriais, né, em casa. O que a gente mexe? A gente mexe em comida, é resíduo orgânico, a gente mexe no papel, né? E aqui a gente vai pensar no papel seco, tá? O papel de escrever. Certo? A gente não vai pensar no papel higiênico, nem no papel toalha, certo? Aqueles que a gente utiliza para limpezas, tá? É o papel seco, tá? Esse papel aqui, ele pode ser reciclado, tá? Professor, por que eu não posso utilizar o papel de contaminação cruzada, tá, galera? Ele é papel de higiene, tá? Papel toalha de limpeza de casa também. Ele é um papel de higiene. Você vai tirar o quê? Materiais contaminantes. Então, a gente vai entender que esse material pode estar contaminado. Então, a gente não vai reciclar esse produto, tá bom? Mas papel pode ser reciclado, tá? Metal, da onde, professor? Por exemplo, de construção. Metal, também da onde? Metal das latinhas
tá? De refrigerante, de suco, cerveja, vinho, de alimentos, né? De feijão, feijoada, de sardinha, né? Então temos vários metais, tá? Que embalam diversos alimentos. Consumir o alimento é uma embalagem descartada, ela pode ser o quê? Reciclada, tá? Plástico, galera, é um derivado do petróleo. Tem vários tipos de plástico, como eu disse para vocês. PET, poliéster, PVC, TNT, tudo isso aqui são tipos de plástico, tá? Nem todos podem ser reciclados, beleza? Aí você separa mesmo assim, tá? Professor, precisa decorar todos? Não. Separa. Quem é a pessoa que vai fazer a reciclagem do plástico, ele vai saber diferenciar o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado, beleza? E o vidro também, que pode ser reciclado. Então aqui são caminhos diferentes para que a gente possa fazer. E a nossa responsabilidade, como a legislação prevê, é fazer essa separação, tá? Dependendo da tua cidade, tá, galera? Essas latas de lixo, elas estão espalhadas aonde? Nas praças públicas, tá? Então, você pode separar o lixo e levar lá para os locais de coleta seletiva. A responsabilidade do poder público é essa, tá? Do município, do estado. É o quê? É pegar esse material que já foi separado e dar o quê? A destinação adequada. Levar para o aterro sanitário ou levar para as cooperativas de reciclagem, por exemplo. Tá? A gente tem diversas empresas que fazem esse processo de reciclagem. Algumas são cooperativas, outras são empresas mais fechadas. Ali naquele vídeo que a gente conversou na aula de hoje, a gente viu alguém que trabalha com que especificamente com produto ou resíduo orgânico. E eles fazem a coleta desse material. A coleta do quê? Do produto orgânico. Galera, a gente vai dar uma parada agora, certo? E aí a gente volta no próximo tempo, tá? Para conversar um pouco mais sobre o processo de compostagem, as etapas do processo de compostagem e falar sobre outras reciclagens que a gente pode pensar no processo de enriquecimento ou de desenvolvimento urbano também. Tá bom, galera? Aguardo vocês no próximo tempo.